Salve, salve nação corintiana, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Quarta Força. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você está num canal que fala do Corinthians, que vive Corinthians e que se contenta em ser Corinthians. Na vitória, na derrota, no empate, somos Corinthians, vivemos de Corinthians. Então, quem é novo, tudo aqui é relacionado ao Corinthians. Temos o nosso canal no YouTube Quarta Força, temos o Instagram, que vai estar, eu vou deixar o nome aqui ó, em cima para vocês. Se você for novo, eu sugiro que você acompanhe no Instagram, acompanhe aqui também no YouTube. Todo jogo do Corinthians tem vídeo para o canal, seja na vitória, seja na derrota e seja no empate. Então, hoje vamos falar do jogo que aconteceu ontem, América Mineiro e Corinthians. O Corinthians ontem, mais uma vez, com a possibilidade de chegar até o segundo lugar, de encostar próximo ali do líder do campeonato e infelizmente mais uma vez deixou passar. Eu venho falando há algum tempo já, ainda há possibilidade de título, mas o Corinthians jogo após jogo vem vacilando na busca por título. Eu acho que o Corinthians precisa de fazer um jogo que realmente possibilite o torcedor de acreditar que isso é possível, porque o Corinthians vem dando sinais que já abandonou o Campeonato Brasileiro. Eu acho, óbvio, um baita erro, mas o Corinthians está na final da Copa do Brasil e o Corinthians tem aí a possibilidade de um título real, aonde já está na final. Então, de repente, o Corinthians largou o brasileiro de mão, não que isso seja verdade, né? Mas para nós torcedores é o que parece. O Corinthians de repente abriu mão do Campeonato Brasileiro para poder realmente apostar na Copa do Brasil. O Corinthians tem agora a indefinição do técnico Vitor Pereira, não sabe se fica, não sabe se vai, parece que a vontade dele é ficar, mas tem aí a questão da família também, e aí questão de família é complicado, não tem como culpar o cara, não tem como questionar o cara. Família é família. Então a gente vive esse impasse. Mas o jogo de ontem o Corinthians infelizmente perdeu por 1-0, um jogo complicado contra o América. O América vem de 9 jogos já sem derrota, então não é um time que ganhou por acaso, é um time que tem qualidade. O Wagner Mancini, eu tenho um enorme respeito pelo Wagner Mancini, eu acho que é um técnico, se não é um técnico top, de alto padrão, é um bom técnico, e aqui para o futebol brasileiro ele merecia estar dirigindo já um time de mais expressão. O América Mineiro vem fazendo uma excelente campanha, mas eu acho que o Wagner Mancini merece estar aí entre os, de repente, top 6, top 7 de técnicos no Brasil que atua aqui no nosso futebol. Mas enfim, tomamos um gol de uma bola aérea, de uma bola que aí você pode de repente falar que a culpa é do Robson Bambu ou não. Eu vejo sempre o gol como uma culpa coletiva, não é de um jogador só. Agora, o que de repente me preocupa é por que Robson Bambu é tão escalado e por que esse cara tem tantas possibilidades de jogar. É isso que eu fico me perguntando. Porque assim, falhar uma vez, falhar duas vezes é normal, futebol, o jogador vai acertar, o jogador vai errar. Agora o Robson Bambu, todo jogo parece que já é certeza. Quando ele entra, você já pensa assim, pô, o cara vai errar em algum lance, tomara que não seja o lance do gol. E aí na jogada ele tava, a bola, se você for perceber na jogada, ele faz a leitura, a bola vem vindo, ele vem acompanhando a bola, ele larga o jogador que ele tava, e aí o cara dá o toque pro outro lado, ele fica acompanhando a bola, o cara vai e faz o gol de cabeça. E aí isso a gente aprende quando é escolinha, né, de base, sabe, aquelas escolinhas mesmo que os pais colocam os filhos ali só para ficar um tempo livre. Então isso é aprendido nessas escolinhas. E aí o Robson Bambu ficou olhando a bola, o jogador, óbvio, vai atacar a bola e se não tiver ninguém para fazer o corte, ele vai fazer o gol, né? Ontem, para mim, o Corinthians jogou todo modificado, mas um jogador apenas se salvou. Eu vou falar dele até o final do vídeo, mas apenas um jogador. É óbvio que eu não estou contando o Cássio, tá? Esquece contar o Cássio, gente. O Cássio é alto nível, é o melhor goleiro do futebol brasileiro na atualidade, na minha humilde opinião. Então, assim, falar que o Cássio fez um grande jogo, cara, é chover no molhado. A gente sabe que ele vai fazer, no mínimo, um bom jogo. O Cássio vai fazer, no mínimo, um bom jogo. Então, tira o Cássio, que o Cássio
hoje, do elenco do Corinthians, o Cássio está totalmente fora da curva. O Cássio é o melhor jogador que a gente tem na temporada, é o jogador mais decisivo, e o Cássio, assim, esquece o Cássio, tá? O único jogador que eu falo é um outro jogador de linha. Eu vou explicar por que eu achei que ele foi muito bem e por que ele foi o único que representou de fato o Corinthians no jogo de ontem. O Corinthians entrou todo modificado, o Corinthians entrou com Lucas Piton, com Léo Maná, o menino da base. O Corinthians entrou ontem com uma dupla de zaga com o Raul. Então o Corinthians foi bastante modificado. O volante ontem estava Rony Xavier, né? Dois jogadores que dificilmente atuam. O Rony até entra, né? Hora ou outra, o Xavier já bem pouco. E aí o Corinthians jogou lá na frente com o Roger Guedes de centroavante. Giuliano atuou como titular, mas no modo geral do time do Corinthians, infelizmente eu não gostei da partida. Achei um time bem desentrosado, as linhas de marcação assim espaçada, tanto aqui, ó, nas linhas de 4, como no acompanhamento. Tá aqui minha linha de zaga, tá aqui minha linha de meio campo. Ao invés de ficar uma linha compacta, uma próximo da outra, ficava uma aqui e uma aqui. E aí um espaço. E aí é o que eu sempre falo. No espaço da linha de zaga para a linha do meio, o adversário joga. E se o adversário joga entre essas linhas, com certeza ele vai achar a oportunidade do gol. E aí o Cássio não vai ficar salvando a gente toda a vida. Infelizmente, o Corinthians teve muitos espaços cedidos ao América. O América é um time que vem com os jogadores titular, 9 jogos sem vencer. Então o Corinthians teria que fazer um jogo de superação mesmo para sair de lá com a vitória e sair de lá com o segundo lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. E infelizmente isso não foi possível. O Corinthians entrou ontem jogando desligado, não teve um jogador para mim que realmente... O Giuliano, que é um jogador que eu gosto muito, que eu acho que nesse tipo de jogo ele teria que pegar a bola e falar assim, joga em mim, eu vou distribuir, eu vou fazer acontecer, eu vou ser o cara do jogo, mas isso raramente acontece, infelizmente. Corinthians, depois de um tempo, no segundo tempo, o Corinthians... jogou com Renato Augusto, Fausto Vera, Duqueiroz, esses jogadores entrou. Mas assim, tem jogadores do Corinthians que parece que só joga bem, só entra ligado quando é titular. É o caso do Duqueiroz. O Duqueiroz, quando entra no decorrer do jogo, ele me parece meio desligado, ele parece que fica desconectado do jogo. Quando ele entra de titular vai bem, mas quando é para entrar assim no decorrer do jogo parece que não vai tão bem assim, ou pelo menos cai um pouquinho de produção. E aí o Corinthians, já perdendo de 1-0 com os titulares, não conseguiu fazer aí o gol que seria o gol do empate e de repente uma virada. Foi assim, merecido o placar do América, infelizmente o Corinthians não foi bem, e o Corinthians aqui agora segue na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada fora do G4, isso é preocupante, pelo menos no meu entendimento. O Corinthians precisa melhorar e precisa vencer jogos do Campeonato Brasileiro, seja com time reserva, time misto ou time titular. O Corinthians precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Adversário da Copa do Brasil é muito duro, é um jogo difícil e o Corinthians não pode vacilar no Brasileiro. Jogador que representou, que foi bem e que eu tô gostando de ver, Raul Gustavo. Para mim foi o único jogador no jogo de ontem que se salvou, porque é um zagueiro que não perde ritmo de jogo, é um zagueiro que mantém a qualidade dele ali jogando bem, ou jogando muito ou pouco, ele mantém um nível que é ok, não é nenhum jogador espetacular, fora da curva, mas é um bom zagueiro. E foi o único que representou aí, na minha humilde opinião. Então esse foi o vídeo do canal. Se você for novo por aqui, ó, se inscreva no canal, não se esqueça de fortalecer com joinha, que o corintiano tá no campo de batalha, tamo na luta e vai Corinthians!